E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito interessante e muito importante a gente estar discutindo se você é uma pessoa que está interessada em comprar o PlayStation 5, que é o seguinte: qual PlayStation 5 comprar? O que vem ali com o leitor de disco padrão ou o PlayStation 5 que vem sem o leitor de disco? Então, pessoal, eu separei 4 pontos aqui que eu acho importantes de serem analisados antes de a gente decidir qual console vale mais a pena comprar, com disco ou sem disco. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero começar falando é o seguinte: no momento que eu estou fazendo esse vídeo, a Sony ainda não anunciou oficialmente qual é que vai ser o preço do PlayStation 5, mas a gente supõe que o PlayStation 5 sem leitor de disco muito provavelmente vai ser mais barato. Afinal de contas, ele vai ter um recurso a menos que o outro videogame, então provavelmente ele vai ser mais barato, a não ser que a Sony invente de, por exemplo, colocar um SSD maior nesse videogame, mas provavelmente não é o caso, tá? Provavelmente vai ser sim mais barato, então é com essa hipótese que a gente está analisando esse vídeo aqui. Então vamos lá para os 4 pontos que eu quero discutir com vocês aí para essa questão. Ponto número 1, eu acho que é o ponto mais normal e vocês provavelmente já esperam que eu vou falar aqui, que é a internet, né, pessoal? Porque se você comprar a versão aí sem disco, você vai ser obrigado a baixar e instalar todos os jogos que você comprar aí no PlayStation 5. O problema no caso aí seria então baixar o jogo, galera. Porque hoje em dia cada vez mais os jogos estão maiores, tem jogos com 50, 60, 70, 100, 150 gigas e não para de crescer. Então eu imagino que para muitas pessoas aqui no Brasil, baixar um jogo, sei lá, com 100 gigas deve ser um esforço muito grande. Provavelmente o console teria que ficar ligado por horas e horas ou até mesmo por dias e dias. Eu sei que para quem tem uma internet boa, provavelmente isso não é um problema, tá? Mas eu sei que para muitos sim seria um problema. Então eu acho que você tem sim que levar em consideração a sua internet antes de comprar aí um videogame. Se você é uma pessoa que não quer deixar o videogame ligado aí por dias ou por horas baixando um jogo, talvez seja interessante pagar um pouco mais para ter a versão de disco, para que você não seja obrigado a baixar o jogo aí da internet. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de analisar com vocês, fica aí a reflexão. O segundo ponto que eu quero analisar, inclusive que eu acho aqui que é um dos pontos mais importantes do vídeo, é o seguinte: hoje, com o PlayStation 4, como todos os PlayStation 4 têm leitor de disco, a gente pode fazer uma coisa que é muito comum. Por exemplo, você compra um jogo na mídia física, por exemplo, você pode vender um jogo, você pode trocar o jogo com seu amigo, você pode emprestar ou ter um jogo emprestado de alguém, algo que não vai ser mais possível de ser realizado caso você opte aí por comprar o PlayStation 5 sem mídia digital e sem mídia física no caso. E eu sei, galera, que para muitas pessoas isso sim tem um impacto grande. Eu sei que muitas pessoas, quando compram um jogo, gostam depois de vender, de trocar, de emprestar. E se você optar aí pelo PlayStation 5 sem a versão de disco, é uma coisa que você vai estar perdendo, sabe? Então, por exemplo, será que vale a pena estar comprando o PlayStation 5 sem o leitor de disco, pagando mais barato, sendo que se você comprasse com o leitor de disco, você, tudo bem, vai pagar mais caro no PlayStation 5, mas você vai poder comprar um jogo, vai poder revender, ou seja, você consegue recuperar parte do valor, e tem muitas pessoas que fazem isso hoje já com o PlayStation 4, e é uma coisa que muitas pessoas até mesmo gostam de fazer. Então eu acho que é uma coisa para ser levada em consideração. Por exemplo, atualmente aqui em casa eu estou jogando o jogo Days Gone no PlayStation 4. Eu estou jogando esse jogo porque o meu primo me emprestou a mídia física que ele comprou. No PlayStation 5, por exemplo, se eu comprasse o sem mídia física, isso não seria possível de ser realizado. Então, por exemplo, você não poderia emprestar um jogo para o seu amigo e você também não poderia ganhar nenhum jogo emprestado porque o seu videogame não teria leitor de disco. Então eu acho aí que é uma coisa também a ser considerado. Eu até acho que a Sony poderia colocar aí no PlayStation 5 talvez algum sistema de troca ou de venda de jogos digitais para dar uma compensada nessa questão. Acho que seria legal, mas dificilmente eles vão fazer, tá? Então eu acho que esse segundo ponto que eu estou tocando aqui, de emprestar, ter emprestado, vender, revender jogos, um ponto importante que vocês devem analisar também. Uma outra coisa que vocês também devem analisar, essa ainda não está muito claro como é que vai funcionar, é a retrocompatibilidade do PlayStation 5.
A Sony já anunciou que os jogos do PlayStation 4 vão sim funcionar no PlayStation 5. Eles falaram que não vão ser todos os jogos, mas eles falaram que vai ser a maioria dos jogos principais. Só que ainda tem algumas perguntas sem respostas, por exemplo. Essa retrocompatibilidade vai funcionar também com mídia física? Por exemplo, se você tem um jogo em mídia física do PlayStation 4 e colocar no PlayStation 5, será que vai funcionar? Ou será que a retrocompatibilidade são só com jogos digitais? Ou seja, você comprou um jogo digital no PlayStation 4 e só esses jogos digitais vão ser retrocompatíveis com os jogos do PlayStation 5? A Sony ainda não deixou isso muito claro, mas é um ponto para ser levado em consideração. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa aí que comprou, sei lá, 20 jogos em mídia física para o PlayStation 4. Se você é uma pessoa que quer reaproveitar esses jogos no PlayStation 5, jogar eles no PlayStation 5, talvez seja mais interessante comprar o com mídia física, caso o PlayStation 5, obviamente, tenha retrocompatibilidade com mídia física, porque você vai poder reaproveitar todos os jogos no PlayStation 5. Obviamente que se você é uma pessoa que não tem muito interesse em reaproveitar os jogos do PlayStation 4 no PlayStation 5, talvez isso não faça muita diferença para você. Mas eu sei que muitas pessoas já compraram aí vários jogos em mídia física no PlayStation 4 e com certeza achariam interessante poder jogar no PlayStation 5 novamente se quiser. Então esse é um ponto para ser analisado. Mais uma vez eu ressalto aqui que a Sony não deixou muito claro ainda como é que vai ser a funcionalidade de retrocompatibilidade. Não sabemos se vai ser só com mídia digital, não sabemos se vai ser só com mídia física ou se vão ser com os dois ao mesmo tempo. Mas é uma coisa que eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada aí antes de comprar um ou outro PlayStation 5. O último ponto, galera, que eu queria analisar com vocês, inclusive eu já comentei lá no começo, que é a questão do preço, né? A gente não sabe o quão mais barato vai ser o PlayStation 5 sem a mídia física, né? Supondo que é mais barato, né? Lembrando que eles não confirmaram ainda, mas provavelmente vai ser sim. Só que assim, se fosse para dar um chute, eu diria que fora do Brasil, provavelmente a diferença de um console para o outro deve ser entre 50 a 100 dólares, tá? Eu colocaria uma diferença aí entre 50 a 100 dólares. No Brasil, eu não sei qual é que seria a diferença, sabe? Porque às vezes lá fora o preço é X e aqui no Brasil chega um preço absolutamente nada a ver, sabe? Então eu acho que deve aí a gente tomar cuidado para ver como é que vai ser o preço aqui no Brasil, por exemplo. Se a diferença de um PlayStation 5 com disco para um sem disco for, sei lá, de R$100, talvez não vale muito a pena pegar a versão sem disco, sabe? Porque a diferença de R$100 talvez não compense muito a longo prazo. Agora, se for uma diferença aí de 500, 600 reais aqui no Brasil, daí sim é uma coisa que talvez já comece a ficar mais interessante investir na mídia aí no PlayStation 5, só mídia digital, no caso. Mas enfim, pessoal, esses são os principais pontos que eu acho que a gente tem que analisar antes de escolher entre um PlayStation 5 ou outro. Vale mencionar, galera, que eu estou fazendo esse vídeo aqui um dia depois, após a revelação dessas duas versões de PlayStation 5. Ou seja, provavelmente nas próximas semanas, até o final do ano, a Sony vai dar novas informações como é que vai funcionar todos esses esquemas que eu estou falando aqui. Então talvez deem aí uma pesquisada para ver se já tem alguma coisa nova aí na internet. Provavelmente, se tiver, a gente também deve atualizar aqui o canal com um vídeo novo, então fiquem atentos. Um último recado, galera. Eu acho interessante comentar aqui que aqui no canal a gente faz vários vídeos de análises e comparações de qualidade de imagem entre televisões diferentes, tá? Então, se você é uma pessoa que está pensando em comprar uma televisão nova, talvez aí para a nova geração de consoles, ou mesmo para a geração do PlayStation 4, Xbox One, dá uma olhadinha no canal, tem vários vídeos interessantes, vão ter mais vídeos interessantes. Se você tem dúvidas sobre a qualidade aí de imagem de alguma televisão, coloca aí no comentário de algum vídeo que a gente pode olhar e fazer um vídeo sobre, ok? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, alguma outra coisa importante que eu esqueci de comentar entre a diferença entre esses dois consoles que deve ser levado em consideração, coloque aqui embaixo no campo de comentários para ajudar a deixar aqui esse vídeo com mais informação, ok? Valeu a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!